8 horas da manhã, está marcando o quinto sinal. Hoje é segunda-feira, 19 de abril de 2021. E quantas coisas nós estamos nos acostumando ao longo dessa pandemia, né? E vamos ter de fazer adaptações. Não há uma regra, não há um manual para isso. Por isso, até ontem, até anteontem, até a semana passada, a recomendação era que grávidas não tomassem a vacina contra a Covid-19. Justamente, né, por um parâmetro que existia em relação a outras vacinas, né? E quem já teve uma grávida por perto, já acompanhou uma gestação, sabe muito bem que há restrições, né? E uma delas é justamente algumas vacinas que as grávidas não devem tomar por recomendação médica. Pois bem, cresceu o número de morte de gestantes e de mães de recém-nascidos por Covid-19. Mais do que dobrou nesse ano em relação à média semanal do ano passado. É o que está revelando um relatório que foi produzido pelo Observatório Obstétrico Brasileiro da Covid. Segundo o levantamento, no ano passado foram 453 mortes, 10 óbitos na média semanal. Nesse ano de 2021, até o dia 7 de abril, né, que é o período que foi analisado, 289 mortes, ou seja, 22 óbitos na média semanal. Então, é uma preocupação que os médicos têm. Nós temos um acompanhamento diário de várias faixas etárias, vários grupos de risco. O que o Ministério da Saúde fez? Resolveu, Cláudio, Thaís e ouvintes, incluir as gestantes e as mulheres que tiveram filho nos últimos 60 dias também no programa prioritário de vacinação. Com uma questão importante a ser observada: para aquelas que têm alguma comorbidade, ou seja, aquelas que têm alguma doença pré-existente ou têm uma justificativa plausível do ponto de vista médico para tomar o imunizante. Com isso, as grávidas, então, com comorbidade foram incluídas no Plano Nacional de Imunização. E aí, só faltou uma explicação mais clara, né, para as mulheres que estão nessa situação. Porque você já imagina, né? Tá grávida, todas as mudanças, toda a situação que tem ali na vida da pessoa de planejamento, no meio de uma pandemia, os cuidados redobrados, né? A visita constante ao médico. É mais do que fundamental que essas grávidas tenham a orientação do médico delas para tomar vacina ou não, né? Então, se você é grávida, se você é mãe que teve o seu parto aí recentemente, nos últimos 60 dias, não saia correndo para um posto de saúde, né? Procure o seu médico para receber desse médico a orientação para saber se você deve ou não tomar a vacina contra a Covid-19, né? O fato é que há uma atenção especial agora para esse público, há uma inclusão, né, no grupo prioritário por conta dos números que realmente chamam a atenção, mas o mais importante é ver a pronta resposta dos médicos, a pronta resposta dos governantes. Nesse caso, logo que tiveram acesso já a esses números, já tomaram as providências necessárias. Então, é preciso se acostumar a esse tempo de mudanças, é preciso se acostumar a essa mudança de regras, né? Afinal de contas, há um ano nós estamos vivendo isso e tem uma hora que uma medida vale, outra hora a medida já não é mais tão eficaz assim. Nós estamos trocando o pneu do carro com o carro andando, como se costuma dizer na linguagem mais coloquial. Exames, né, estão sendo realizados aí em grávidas que já tomaram a vacina, para a gente saber quais são os efeitos, inclusive naquela cidade aqui do interior do estado de São Paulo, onde na semana passada crianças e uma gestante foram vacinados por engano, né? E esse caso está em apuração ainda. Nós temos a informação de que essa grávida passou pelo ultrassom, tá bem. Então não é uma medida que vai valer para todas as mulheres que estão grávidas, para todas aquelas que tiveram um filho recentemente, mas vai tentar proteger essas mulheres, essas crianças, esses bebês. É isso que o Ministério da Saúde, então, passou a recomendar daqui para frente. Mas sempre vale a informação do seu médico, isso é o mais importante da gente difundir, porque no fim de semana, viu, Cláudio Humberto, nós tivemos uma corrida aí de grávidas, algumas unidades de saúde, para tentar tomar a vacina, depois da divulgação do Ministério da Saúde de que elas estariam no grupo prioritário. Mas claro que não são todas, né? Precisa de um pedido médico para que seja concluída, então, essa vacinação. Muito importante que a gente acompanhe, né, a atualização dos estudos em tempo real e que nós tenhamos sucesso, né, nessa empreitada de decifrar ainda os mistérios, né, que essa pandemia
tem nos reservado. Cláudio Humberto, bom dia para você em Brasília. Aqui em São Paulo hoje o tempo tá borocochô, viu? Deu uma esfriada, meio chechelento, como diria José Paulo de Andrade, se aqui estivesse nessa bancada. Bom dia para você, Cláudio. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Brasil. Então, eu trago como destaque hoje aqui, iniciando a semana, que deve definir de uma vez por todas essa questão aí do início da instalação, né, definitiva da CPI da pandemia, ou CPI do Covid no Senado Federal, aquela que foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal. O fato é que tem um feriado aí no meio, né, que atrapalha tudo, e com isso o feriado de quarta-feira, então há uma insegurança, ou se instala na quinta-feira, é muito provável, dada a ansiedade, está todo mundo babando pela CPI, é muito mais provável que essa CPI se instale na quarta-feira do que na quinta-feira do que na semana seguinte. Então a expectativa é que na quinta-feira tenhamos novidades em relação a isso. Depois do primeiro momento, digamos assim, do impacto, né, da criação da CPI, etc. e tal, muita gente considerando a CPI como se fosse a CPI do fim do mundo do governo de Jair Bolsonaro. Hoje as pessoas, inclusive no próprio governo, já estão convencidas aqui em Brasília, os políticos, de maneira geral, até os de oposição, por mais que façam força em sentido contrário, que essa CPI, o que vai determinar o futuro do governo Bolsonaro não é a CPI, é a pandemia, né? Isso é que vai selar o futuro do atual governo, inclusive suas chances de reeleição no ano que vem. A pandemia, a rapidez com que o país possa superar esse momento, a rapidez da imunização, aumentando ou não a rapidez o ritmo, né, de vacinação, e também a retomada do crescimento econômico. Tudo isso ali conjugado, né, que vai definir exatamente como será o futuro do atual governo e do país do ponto de vista político, né? Se demorar ou se fracassar, aí sim o Senado vai apertar o torniquete, né? Se demorar ou fracassar a solução da pandemia. E essa frase, inclusive, que o Senado apertará o torniquete nesse sentido, é do cientista político Paulo Kramer. Portanto, assim, vamos aguardar dessa CPI o que está previsto já. Aliás, como diria o Milton Neves, não precisa nem ter, né? A gente já sabe que a CPI vai considerar que o Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, agiu muito mal na condução ou na omissão para conduzir o processo de enfrentamento da Covid, vai dizer que os governadores são os anjos e fizeram o que puderam, os prefeitos também. Não há chance mínima de se investigar governadores e prefeitos, porque, afinal de contas, o relator da CPI é ninguém menos do que o pai de um desses governadores investigáveis. Portanto, nenhum deles vai correr esse risco, né? Porque, afinal de contas, se abrir a porteira para investigar um governador, pode eventualmente chegar no filhote lá do senador Renan Calheiros, e ninguém imagina uma situação em que o relator da CPI vai comandar a investigação do próprio filho, né? Então, enfim, é uma CPI que nasce capenga, nasce com sérias dificuldades em conservar a credibilidade, porque estamos falando também de gente que vai investigar o governo, que nessa questão da pandemia, que não tem exatamente aquela autoridade moral que se espera de um investigador, né? Até porque respondem, no caso do senador Calheiros, a inúmeros processos, inclusive de corrupção, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Agora 8h09 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Cláudio, Pedro, queridos ouvintes, queria começar hoje falando sobre orçamento. Porque nessa semana chega o prazo final, chamada deadline, para que o presidente Jair Bolsonaro decida o que vai fazer com aquele monstrengo que recebeu de presente do Congresso Nacional. Quinta-feira é o dia em que termina o prazo para que o presidente da República sancione com vetos, o orçamento de 2021. E olha, só pela data, 22 de abril de 2021, o prazo final, já mostra o quanto está errado esse processo. Porque o orçamento para 2021, é claro, deveria ter sido aprovado no ano passado, em 2020. Não foi porque demorou a avaliação do Congresso da LDO,
O orçamento também foi chutado para frente, foi só finalizado depois da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado Federal, foi mandado para o presidente da República e o presidente também está exercendo o máximo de prazo que ele tem legal para dizer sim ou não. E aí a gente vai empurrando esse pepino com a barriga, como tantas outras coisas que a gente faz no nosso país. É um assunto árido, técnico, mas é fundamental para a gente entender para onde caminha o governo Jair Bolsonaro, qual vai ser o termômetro agora do relacionamento entre executivo e legislativo, e também Paulo Guedes, que tem sido um crítico muito claro em relação ao orçamento que chegou do Congresso e caiu nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem dito o seguinte: presidente, não sancione esse orçamento desse jeito, porque o senhor terá problemas, inclusive com a lei de responsabilidade fiscal. O Congresso, no final das contas, colocou mais despesas no orçamento do que, de fato, ele comporta. Colocou mais emendas, aquelas impositivas, que têm que ser executadas, e, no fim das contas, falta dinheiro para despesas obrigatórias. É isso que o ministro Paulo Guedes está dizendo. Já a assessoria jurídica da Câmara e do Senado fala o seguinte: presidente, vai com fé, pode sancionar do jeito que está, o senhor não vai ter problema, não tem crime nenhum aqui, está tudo certo, a gente não está vendo essa questão que o ministro vê. Bem, a gente tem que lembrar que esse orçamento saiu da Câmara e do Senado e seria muito estranho que os órgãos fiscais das duas câmaras legislativas fizessem uma manifestação contrária àquele projeto que foi aprovado pelas próprias câmaras legislativas. Então é isso que está acontecendo. O presidente Jair Bolsonaro tem aqui até quinta-feira para fazer essa sinalização. Há uma pressão, é claro, do Congresso Nacional, especialmente do Centrão, para que a maior quantidade possível de verbas seja aprovada às emendas parlamentares. Há uma pressão do ministro da Economia, Paulo Guedes, e da equipe econômica, para que isso não seja feito dessa forma, porque, além de se furar o teto, e há essa clara possibilidade, esse claro risco, a sinalização também para mercado, para investidores, de que aquele compromisso com o rigor fiscal, na prática, não está sendo executado. E aí o presidente está com esse abacaxi no colo, porque se ele veta e segue o ministro da Economia, ele pode comprar uma briga com o Centrão no momento de CPI da Covid, no momento que não é nada favorável para o governo. Que governo quer ter um problema como esse? Ainda mais agora. E aí é essa a difícil decisão. É claro que entre o 8 e o 80 existem muitas possibilidades dentro do orçamento, já tem muita gente ali escarafunchando o orçamento para descobrir o que dá para tirar daqui, o que dá para tirar daqui, sobrou uma verba do Bolsa Família, você passa para lá, tentar achar algum tipo de maquiagem. O fato é que, de fato, a gente ainda não achou aqui no nosso país um compromisso claro com gastos. E há também a discussão do momento, que é: se o país tivesse chegado na crise da Covid com uma condição mais confortável em termos de equilíbrio fiscal, era mais fácil você criar uma bolha, resolver o problema da Covid e depois seguir em frente. Quem chega numa condição como essa, já em frangalhos em termos de equacionamento fiscal, fica numa condição muito mais complicada. É a mesma coisa de um orçamento doméstico, quem chegou nessa crise já é endividado. Está com muita dificuldade. Uma empresa que chegou numa condição ruim nessa crise está com muita dificuldade. Quem chegou mais equilibrado pode até sair maior, se tiver competência para ganhar mercado, por exemplo. Isso não se aplica ao governo, mas se aplica sim esse raciocínio de que a gente está pagando agora o preço de anos e anos e anos, e com uma batata explodindo agora, dia 22 de abril de 2021, quando o presidente da República vai anunciar qual é a posição dele. Aí não vai ter jeito, porque se ele não faz nada, aí tudo que foi aprovado pelo Congresso deixa de valer. Alguma decisão ele vai ter que tomar e a gente vai conhecer quinta-feira, depois do feriado, coincidência ou não é, Cláudio? O mesmo dia da instalação da CPI da Covid-19. Exatamente. Essa questão do orçamento, a imagem que eu faço é de mata-leão. O Congresso aplicou um mata-leão no governo, simples assim. E é assim, ou assina ou assina, não tem muita opção, né? O governo, uma vez vetando, vai ter problemas com a sua base de apoio. Então fica naquela situação, ou ele corre o risco de assinar e confiar na palavra do presidente da Câmara de que não
por ele, e é dele que depende da assinatura dele, da decisão dele, qualquer pedido de impeachment, e ele disse que, impeachment nisso aqui não passa, ou o presidente confia cegamente nessa garantia do presidente da Câmara, ou então vai correr um risco sério mesmo de desgastar a sua relação com a base de apoio do governo, que é uma coisa que um luxo que ele não pode, digamos assim, enfrentar. Ô Cláudio, mas tem uma diferença aí, né? Tem muita gente comparando essa situação, as pedaladas, né, que derrubaram da presidência da República a presidente Dilma Rousseff. Mas justamente naquela oportunidade o processo de impeachment foi aberto porque houve pedalada sem autorização do Congresso, não foi isso? Foi, mas a questão, não, assim, na hora de decidir o impeachment, na hora de decidir qualquer medida contra o presidente, aí, meu caro, vale tudo, né? Estamos falando de um período em que era presidente o Eduardo Cunha, que não tinha lá muitos escrúpulos, como a gente sabe. E ele, olha, enfim, sem nenhuma... Ainda que o Congresso tivesse autorizado qualquer coisa dessa natureza, eles sempre encontram uma brecha, né? Para fazer o que eles querem, para ferrar quem eles querem ferrar. E o presidente sabe disso, ele foi 30 anos, fez parte daquela cachorrada, ele sabe exatamente como é que funciona e ele não pode dar essa bobeira. A questão não é essa, a questão é que ele não tem meios de evitar isso, né? A pedalada, assim, o que é essa questão da pedalada agora? Qual é o risco? É que ele pode ser forçado a fazer pedalada para pagar contas. Porque um dos fatores de impeachment é o não pagamento de despesas obrigatórias, salários, pensões e aposentadorias, por exemplo. Aí sem contar aquelas contas de água, luz, conta de custeio. Há despesas obrigatórias, ou ele faz, ou ele sofre processo de impeachment, fica sujeito a processo de impeachment. E aí, para ter dinheiro para pagar essas despesas obrigatórias, ele seria obrigado, na avaliação do Ministério da Economia, a fazer coisas como pedaladas, né? E isso não pode, isso também é motivo de impeachment. É aquela história a imagem que eu usei, eu acho que o Congresso Nacional aplicou no Bolsonaro um mata-leão. E ele vai estar à mercê do Congresso. Então, agora os representantes, quem advoga em nome do governo no Congresso, líder disso, líder daquilo, todo mundo bobeou. Porque é incrível o que aconteceu, né? Agora ficou no colo do presidente da República um pepino, e a gente se pergunta, e o que o Pedro disse acho que faz muito sentido, o Congresso Nacional pode deliberar contra uma lei, uma PEC, que ele mesmo aprovou? Porque na prática é isso. O Congresso aprovou um projeto que joga por terra o teto de gastos, que foi uma PEC aprovada no governo Temer. Cai o abacaxi no colo do presidente da República. Não tem ninguém olhando para isso que fale em nome do Executivo dentro do Congresso Nacional, Cláudio? Eu acho que deixaram correr frouxo, mas sobretudo o próprio Ministério da Economia. Eu trouxe aqui essa informação, né? Eu conversei com 2 ministros, né? Que seriam dos chamados ministérios gastadores, né? Tem aqueles que são os que seguram a peteca, que não abrem a mão, que são os Sovinas, né? Estão todos eles no âmbito do Ministério da Economia, e tem todos os outros que estão ali loucos para executar o orçamento e simplesmente não tem dinheiro e tal. Eu conversei com 2 desses ministros e ambos tiveram a mesma, eu tenho certeza que não combinaram a conversa, né? Eu conversei em dias diferentes e os 2 fizeram a mesma alegação. O Congresso, inclusive pelo Márcio Bittar, né, que era o relator do orçamento, eles tiveram sempre um diálogo fácil com o ministro. Eles estabeleceram ali acordos para incluir, enfim, aumentar, diminuir despesas aqui, acolá, apertar, aumentar um pouco lá as emendas parlamentares. Fizeram acordo com o ministro, tudo de acordo dentro dos limites do razoável. O ministro, concordava, apertava a mão, acordo fechado. E quando ele passava a ordem para baixo, para os seus secretários, estes é que não cumpriam. Os 2 ministros me disseram que o problema do Paulo Guedes é que ele não manda no próprio ministério.
O secretário de Fazenda, o Valderi, né, que é o secretário de Fazenda, esse cara barrou não deixou cumprir nenhum dos acordos firmados pelo ministro da Economia, segundo me disseram esses dois ministros. E isso aí foi determinante para que deixasse, é assim, então vamos fazer o que a gente acha que deve. E aí fizeram, inclusive, com toda certeza, com o conhecimento, mas ali sem se meter, dos próprios líderes do governo. Esse aqui é o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Você está conosco também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, além, é claro, do Dial e de todas as emissoras afiliadas à Rádio Bandeirantes em todo o Brasil e no aplicativo Band Rádios. Você fala conosco também pelo nosso WhatsApp. 11 999 048756. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabia que o Detran agora é digital? É Detran Digital e já tem vários serviços que podem ser feitos direto do seu celular, sem fila, sem aglomeração, sem trânsito. É só baixar o aplicativo do Poupa Tempo e começar a resolver tudo por lá. Tá achando que vai ser complicado? Eu te ajudo. Entra no canal detrandigital.sp.gov.br e assiste os vídeos que eu explico tintim por tintim. Vai por mim, vai pro Detran Digital. Detran. Governo de São Paulo, Estado de respeito. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodoviário, internacional. E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Pessoal, aqui é o Guilherme Paes da CM Capital. Você sabia que pode começar a investir com menos de R$30? É isso mesmo. Na CM Capital você aprende a controlar as suas finanças e a investir com segurança. A CM Capital foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Aqui você conta com profissionais que vão te ajudar a escolher a melhor opção de investimento. Abra sua conta online gratuita. Quer conversar? Chame no WhatsApp 11 2388 0480. CM Capital, invista em você. Pavê e pudim chipom, pode! Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra bolo e leite condensados. E chipom no sabor lá em casa tem. E tá lá. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Falando agora da Marginal do Tietê, ainda ativo um acidente que aconteceu ali na altura da saída da rodovia dos Bandeirantes e deixa o trânsito lento, já desde o Cebolão até ali, no caminho para a zona leste da cidade. Só depois que passa esse trecho é que a Marginal volta a fluir melhor. Quem vai no sentido Castelo Branco enfrenta trânsito lento entre a ponte Aricanduva e a ponte do Tatuapé, e entre a ponte da Freguesia do Ó e a ponte do Piqueri. Depois a condição melhora bem até a chegada à zona oeste da cidade. Azima, digestão, o original e o legítimo. Leite de magnésia de Philips. Não use esse medicamento em caso de doença nos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. 11 999 048756. O ouvinte da Rádio Bandeirantes participa conosco aqui do Jornal Gente. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Aqui é Ricardo Nascimento do bairro de São João Clínico. Parabéns ao aniversário de Roberto Carlos, né? 80 anos. Dia do Índio hoje também. Essa CPI do Senado é uma vergonha. Começando pelo presidente lá da CPI, né? Renan Calheiros. Quem é esse cara? É o Coringa querendo investigar o Batman? Me ajuda aí, né? Vamos cuidar do Covid, correr atrás das vacinas. Pelo amor desse Brasil tá complicado, viu? Um abraço. Bom dia, Cláudio, Pedro, Thaís, Roberto. Eu não entendo nada nesse país, não estou entendendo mais nada. Como é que um cara que está cheio, cidadão, né, que se diz cidadão, está cheio de processo, pode julgar alguém? É só aqui nesse país mesmo, tem essa marmelada, essa pouca vergonha, viu?